E já convido o pastor para subir ao púlpito, pois ele nos trará a palavra, a pregação da parte do Senhor. Nós vamos orar juntamente já pelas crianças e pelo pastor, para que Deus traga a unção e a graça que sempre tem descido sobre o nosso pastor Marcelo. Senhor Deus, estamos aqui, meu Pai, para te agradecer por tudo que Tu és e tens feito. Abençoa as crianças, Senhor, que estão aqui reunidas para a aula, Senhor, que terá logo mais com as professoras. Abençoa, guarda, livra de todo mal. Senhor, unge, Senhor, as professoras. Cuida, Senhor, dessas crianças para a honra e glória do Teu santo nome. Senhor Jesus, eu te peço, Senhor, pelo pastor Marcelo, Senhor, traz, Senhor, na boca dele a Tua mensagem, a Tua palavra, que vem, Senhor, com óleo ungido, com a graça, Senhor, bem revestida de poder. Senhor, Tu és aquele que usou o profeta Isaías, Jeremias, Tu és aquele que dá a palavra no tempo certo. Jesus, Tu és aquele que chega no tempo certo, nem antes nem depois, mas no tempo certo. Tu és o Deus que consola. Traz uma palavra à Tua igreja, Senhor, e creio, Senhor, que Tu já tens dado ao nosso pastor Jesus. Nós te agradecemos, amém. Pastor Marcelo, podeis sentar. Aleluia. Poder sentar, meus irmãos? Troca a bateria aqui para mim. Tiago, leva para trocar essa bateria aqui, está sem bateria. Deixa eu limpar aqui. Sabe como é tablet de pai de criança, né? Fui abrir meu tablet aqui e está engordurado, porque as crianças estavam olhando aqui meu tablet. Meus irmãos, Deus já falou com você? Eu tenho certeza que Deus falou através desses louvores. Uma boa noite a todos. Seja aqueles que estão vindo. Existe alguém que está vindo pela primeira vez aqui nessa igreja? Onde estão as pessoas? Tem uns paraenses que nós já recebemos ali. Tem muita gente. Tem a irmã levantando a mão da outra ali, né, na força. Sejam muito bem-vindos à nossa querida igreja. Que Deus possa abençoar vocês. Amados, eu vou dar os recados antes, para a gente sair daqui cheio da mensagem, cheio do Espírito Santo de Deus. Amanhã nós temos oração, todos os dias nós temos oração. A nossa igreja, ela é movida na palavra e na oração. 9 horas, amanhã nós estaremos aqui. Eu vou pregar pela manhã. O culto tem sido uma bênção pela manhã. 9 horas, dá muita gente. Esteja conosco aqui. Na terça-feira nós temos a tarde de milagres. Se você não conhece, vá lá no YouTube, acesse a tarde de milagre passada. É um culto cheio como esse aqui, 3 horas, tem testemunho, Deus operando. Nós fazemos um culto, uma espécie de círculo de oração. Oramos, tem palavra, toda terça-feira, às 15 horas, Deus tem se manifestado de uma forma muito maravilhosa, aqui em nossa igreja, tudo isso para a glória do nosso Deus. Na quinta-feira, nós temos aí o encontro da melhor idade. Aliás, na quarta-feira, nós temos o nosso culto de ensino aí, falando sobre honra. Tem sido uma bênção às 20 horas, culto de ensino, obreiros, membros da nossa igreja. Vamos voltar a participar desse culto, eu conto com vocês. E na sexta-feira nós temos às 12 horas, o nosso círculo de oração vai ser nessa sexta-feira, excepcionalmente, 12, e à noite, na sexta-feira, nós já teremos aqui a nossa confraternização do ciclo de oração. Estará conosco a cantora Léa Mendonça, pregadora, estará pregando, e teremos testemunho dessas mulheres aqui, mulheres de Deus. Irmãos, nós colocamos um videozinho, um Reels lá no Instagram, já tem mais de 9.000 visualizações. Eu penso que nossa igreja vai superlotar mais uma vez, então chegue cedo na sexta-feira. Se você não conseguir estacionamento, não vá embora, estacione aqui ao lado, no Biângulo. Aqui tem um shopping, você pode estacionar também, não paga nada. E nós vamos tentar, os obreiros, deixar o nosso carro em casa. Quem mora perto, vem andando para nós abrirmos aqui espaço. Lembrando que domingo, nós temos, o que é que nós temos aqui na nossa igreja domingo? Agora, o primeiro domingo do mês, Santa Ceia do Senhor. Então, às 9 horas e às 19 horas, 2 momentos, escolha um para participar, ou pela manhã, ou no período da noite, domingo,
momento de Santa Ceia, trago alguém, estarei trazendo uma palavra sobre o verdadeiro encontro com Deus que muda a nossa vida. Traga um visitante, eu tenho certeza que essa palavra de domingo, que eu vou começar a pregar de manhã e terminar ela à noite, eu tenho certeza que vai falar com pessoas presentes e com pessoas que estarão, pessoas que são da igreja e pessoas que estão afastadas, que nunca ouviram falar de Jesus. É a palavra de transformação que Deus colocou no meu coração. Hoje, dia 27/8, pastor Eliezer, me ajude aí. Nós vamos ter um culto diferente, né, pastor Eliezer? Que é a Deus, a glória. O Ministério de Louvor vai estar organizando esse culto junto com a orquestra. Teremos a nossa orquestra. Será dia 27/8, um culto muito abençoado. Traga alguém. Não vai ser só música, vai ser adoração e a ministração da palavra do Senhor. Pastor, quando é que vai ser a confraternização? Começa sexta-feira agora, sábado à noite, domingo pela manhã e domingo à noite. Então, elas vão falar sobre intercessão, sobre oração. Eu penso que a cantora Eliane, não tenho muita certeza, ela estará dando testemunho ou domingo pela manhã, a transformação que Deus fez, Jesus fez na vida dela, ou no domingo à noite, tá bom? Mas venha todos os dias, eu tenho certeza que você não irá se arrepender. Amados, Deus, Ele é tão maravilhoso. Eu contei isso aqui na Tarde de Milagres. Antes de ministrar a palavra, eu sempre peço um direcionamento. Senhor, o que o Senhor gostaria de tratar com a sua igreja? Porque Deus trata primeiro com o pastor. Traz comigo o que precisa ser tratado, me passe essa mensagem, o que é que a igreja precisa. Aí eu estava lendo o livro de Coríntios, estava lá pelo capítulo 7, essa semana, capítulo 8, capítulo 9, e eu voltei ao livro de Lucas, abri o capítulo 24, e estava lá o que foi ministrado aqui no início, na introdução, sobre aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús. E aí eu falei, Senhor, eu preciso extrair o que é que o Senhor tem para a igreja em relação. Comecei a ler, a minha pregação começa lendo, relendo. Eu falei, isso aqui é importante, eu tiro, leio, releio. Segundo versículo, Deus vai me dando algo. Aí para finalizar, eu sento com a minha esposa. Eu falei, olha, essa aqui é a mensagem. Ela falou, isso aqui também é muito importante. E eu já tinha mensagem, Deus me deu. E aí eu estava aqui sentado na terça-feira. E como Deus revela e confirma as coisas, irmãos. Pastor Claudeci, caladinho, nunca falou assim, olha pastor, o que o senhor acha de pregar tal coisa? Ele chegou ali no meu lado terça-feira e falou assim, pastor Marcelo, eu via o senhor pregando sobre lá em Lucas capítulo 24, sobre o caminho de Emaús. Eu falei assim, fique tranquilo pastor, que isso aqui é só uma confirmação daquilo que Deus quer tratar com a igreja. Então, Deus ele ainda se revela das maneiras, irmão. Deus ele fala conosco de forma profunda. E fique de pé. Eu gostaria que você acompanhasse comigo essa história. Pastor, eu já conheço essa história. Pode me dar um pouquinho de retorno aqui? Eu acho que né, esse retorno aqui não está funcionando. Lado esquerdo, Lucas, me ajuda aqui, por favor. É. Som. Agora. Aleluia. Vamos ler junto, irmãos, aqui a palavra do Senhor. Do 13 ao 34, diz assim: E eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia, que distava de Jerusalém 60 estádios, cerca de 13 ou 12 quilômetros, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo o que havia sucedido. Eles estavam falando da morte de Jesus, ressurreição. E aconteceu que indo, agora digo, obrigado, que são um homem de Deus. E aconteceu que indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com, Jesus estava com eles no caminho. Isso aqui é muito importante. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não conhecessem. E ele disse: que palavras são essas? Jesus perguntando: olha, que palavras são essas que caminhando trocais entre vós?
E por que vocês estão tristes? Por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleobas, disse-lhe: És tu só peregrina em Jerusalém? E não sabe as coisas que nela têm sucedido dentro desses dias? E ele perguntou: quais? Jesus perguntando. E eles aqui começaram a pregar de Jesus para Jesus mesmo, né? E eles disseram, as que dizem a respeito a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Eles empolgados. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele que remisse a Israel. Mas agora, como tudo isso é já hoje o terceiro dia, imagina a tristeza deles, a frustração e a desesperança. Ele fala assim: agora, já o terceiro dia, desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres, dentre nós, nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizia que ele vive, aleluia. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro para confirmar isso, e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não o viram. E ele diz: honestos e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Agora Jesus ele vai dar uma aula ali para eles. Continua, 27. Porventura não convinha, 26, que o Cristo padecesse. Jesus começa a trazer a palavra de novo aos corações para eles, e essas coisas entrassem na sua glória. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que deles se achava em todas as escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e Jesus fez que ia para mais longe. E eles constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando pão, Jesus pegou o pão e abençoou e partiu e deu, como eles estavam acostumados a ver Jesus fazendo ali. E abriu-se-lhe então os olhos e conheceram, e ele desapareceu-lhes ali. Quando eles reconheceram que era Jesus, Jesus desapareceu. E disseram uns para o outro: porventura não ardia, não acendia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, quando nós ali, eles explicavam, nos abriam as escrituras? E na mesma hora, diga comigo, irmãos, na mesma hora, isso é importante, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, e acharam congregados 11, e os que estavam com eles, aleluia. Pode continuar, está tão gostoso essa leitura, não precisa mais nem pregar, já vamos orar e encerrar o culto, irmão. Amém? Ninguém falou amém. Os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor, e já apareceu a Simão, aleluia. Irmãos, aleluia, eles estavam frustrados no caminho ali da frustração. Quando eles encontram Jesus, eles começam a dizer: olha, o nosso rei, Jesus, ele ressuscitou. Nós estávamos indo para Emaús, mas agora nós estamos voltando para Jerusalém, porque existiu uma ordem: ficai em Jerusalém, que de lá vocês serão revestidos de poder. Alá, deixar lá. Senhor, fala conosco através da tua palavra. Sente, igreja, glorificando, exaltando o nome do Senhor. Pode colocar o tema. Deus colocou no meu coração, irmãos, um tema: no caminho da frustração, Jesus está ao nosso lado. Sempre que houver uma frustração, Jesus ele permanece, ainda que muitas das vezes haja frustração em relação a pessoas, em relação à religião, em relação ao pastor, a líderes, esposos. No caminho da frustração, Jesus, ele é presença confirmada, aleluia, para nos direcionar. Todos nós conhecemos essa passagem, uma passagem muito conhecida dos discípulos,
2 discípulos ali, após eles perceberem que Jesus estava morto, 3 dias se passaram, e eles tomaram uma decisão. Eles saem ali de Jerusalém, e eles vão a um caminho de Emaús. Emaús significa, é como se fosse a nossa Caldas Novas aqui, lugar de águas quentes, né, pastor Clóris? Lugar de águas quentes, um lugar onde tinha aquela água morna. Imagine agora, irmãos, na escola de Jesus, aqueles discípulos estavam 3 anos experimentando milagres, coisas quentes e promessas de Deus, tal qual nós. Quando nós estamos aqui, nós ouvimos testemunhos, ouvimos a palavra, experimentamos o sobrenatural. E aqueles homens, eles achavam que ali o Messias, ele vinha para ser uma espécie de o redentor, a Bíblia fala, um estadista, um ditador. E agora eles perceberam que 3 dias se passaram, e agora no coração deles veio uma frustração muito grande. Pedro, ele vai ali para um lado pescar, todos nós conhecemos. Jesus tem um encontro com ele. Jesus vai lá, resgata Pedro. Pedro, tu me amas, porque Pedro, o plano A dele era ser pescador. Jesus tinha um outro plano, para que ele não pescasse peixe, mas que Pedro pescasse alma. Pedro, eu vou fazer com que você seja pescador de alma a partir de hoje, Pedro. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? É que o nosso coração, a Bíblia diz que o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Muitas das vezes o nosso coração faz planos. Eu estava conversando hoje com o presbítero Tiago, e nós só vamos entender os planos de Deus após o processo que Deus tem para nossas vidas. Anote isso. Se você está frustrado com alguma situação, Deus te trouxe aqui para dizer: filho, fica firme em Jerusalém, que daqui a algum tempo eu vou te mostrar os planos que eu tenho. Pastor, eu estou com dificuldade na faculdade, no casamento, estou com dificuldade financeira, estou com dificuldade. Deus está dizendo: aguenta o processo e a promessa está de pé. E agora Pedro, ele estava ali, Jesus fala: Pedro, tu me amas, tu me amas, tu me amas, 3 vezes. Então, volta para o propósito, apacenta as minhas ovelhas. E aqui voltando para o texto, esses homens, dizem os historiadores que Cleópatas era um deles. A Bíblia cita um nome, que é Cleópatas, aí está aí. Ele era oriundo de Emaús, que era uma aldeia que ficava ali a cerca de 12 ou 3 quilômetros a Jerusalém. É interessante, amados, que como eles estavam com o coração frustrado, olha como é o coração do homem. Como eles estavam com o coração ali frustrados, eles voltaram para o plano B. Amados, quando a nossa fé alcança um determinado nível com Jesus, nós temos que esquecer o plano B, e eu só tenho o plano A. Eu falei terça-feira aqui, o meu plano é A, é servir a Deus. O meu plano B não é ser. Eu fui biólogo bem sucedido. Eu fui design de. Como é, amor? O que eu era? Cadê a Giovana? De arte. A Giovana sabe o que eu era, porque ela me conheceu. Todo mundo me apelidava de design nessa época lá. A família dela. Bem sucedido. Advogado bem sucedido, mas o meu plano A, irmãos, é buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Então, Pedro tinha o plano A e o plano B. Então, ali Cleópatas, ele estava voltando. E às vezes, irmãos, quando nós não sabemos esperar o tempo de Deus, nós saímos de Jerusalém e começamos a caminhar em direção às águas mornas, a mornidão, e o nosso coração vai se afastando da promessa, onde o Senhor falou: olha, ficai em Jerusalém, até que do alto vocês vão ser revestidos. Deus vai preparar, vai revestir para o novo que Deus tinha na vida daqueles discípulos. Assim também diz o Senhor: ficai na posição, irmãos, que Deus te colocou, porque eu vou te preparar para aquilo, para o novo que Deus tem na tua vida. Mas quando Jesus, ele nos conhece, ele nunca nos abandona. Quando ele estava ali no caminho conversando, Jesus, ele foi lá, e todos nós sabemos, ele começou um diálogo ali, e naquele diálogo
Jesus começa a fazer perguntas, interessante, né? As perguntas de Jesus sempre têm um propósito. Sempre Jesus, quando ele faz uma pergunta: cego, o que é que tu queres que eu te faça? Ele sabia que era cego, mas Jesus estava sondando ali a motivação do coração daquele cego, e Jesus queria que nós lembrássemos também dessa pergunta hoje, e em muitas igrejas estão sendo pregadas hoje sobre o cego Bartimeu. Então, quando Jesus faz uma pergunta aos nossos corações, Ele está sondando verdadeiramente se eu quero voltar para o plano B, se eu estou no plano assim: olha, eu estou aqui, se der certo, eu cantar aqui na igreja, tudo bem, se não der, eu volto para o plano A. Se der certo eu ser cristão e fazer a campanha, irmãos, se você entende a paternidade do Senhor, você não precisa mais fazer um ano de sacrifício, de campanha. Você já viu, por exemplo, João chega comigo: pai, eu vou fazer agora 7 semanas para o Senhor me dar algo, porque nós não conhecemos a paternidade de Deus, e quando nós conhecemos a paternidade de Deus, vai fazer toda a diferença. Quando nós sabemos que Deus, Ele é o nosso Pai, eu não me preocupo com a dívida, eu não me preocupo com a minha saúde, porque Ele é meu Pai, e como bom Pai, a Bíblia diz que se um homem que é mau sabe dar boas dádivas aos vossos filhos, imagina o vosso Pai saberá também dar boas dádivas, irmãos. Ele é o nosso Pai. Eu sinto essa paternidade do Senhor, e quando eu oro com fé, estava até falando do pastor Neves: ore com fé, tudo que acontecer, fala para o Rodrigo, fala para a minha esposa, orem com fé, porque eu oro ao Pai, Ele é o meu Pai. Quando nós entendemos isso, e é justamente isso, irmãos, que eu gostaria de rapidamente compartilhar aquilo que Deus colocou no meu coração. Eu quero que você anote essa palavra, tenho certeza que Deus irá falar com você de forma poderosa. Amados, a Bíblia diz que Jesus ali, em muitas vezes no Novo Testamento, Ele deixou um comando, que é ficar em Jerusalém, até que do alto seja revestido. Mas aqueles discípulos, eles tomaram uma decisão de sair da posição, e o não do Senhor, anote isso, às vezes nós não estamos acostumados com o não de Deus, nós não sabemos esperar, mas Deus me trouxe aqui para dizer que o não celestial da parte do Senhor também é uma espécie de provisão na nossa vida. O não de Deus é provisional. Quantas vezes, irmãos, eu tinha que viajar, quantas vezes eu tinha que pegar o carro e ir de avião, e o Senhor falava no meu coração: não vai, não, e eu ficava, e geralmente acontecia algo, ou de carro, ou nas viagens que eu fazia quando eu era biólogo, para dentro ali da Amazônia. O não de Deus, e às vezes eu queria ir para uma cidade, e Deus me levava para uma outra. Não, não vai para cá, vai para cá, porque Deus, Ele trabalha num processo. E aqueles homens, eles saíram ali. Primeira coisa aqui que eu aprendo: não saia do lugar onde Jesus mandou você ficar. Não saia do lugar da bênção onde você será revestido. Maridos, não saia do lugar do casamento onde Deus mandou você ficar. Esposa, não saia do lugar do casamento onde Deus mandou você ficar. Filhos, não saia do lugar da obediência ao seu pai. Obreiro, obreiras, membros da igreja, se você tem sido uma bênção lá na sua igreja, visitantes, não saia do lugar. Irmãos, eu não sou um pastor que quero encher essa igreja e vou pescar lá, eu nem saio daqui para pregar. Irmãos, quando Deus me usa em algum lugar aqui em Brasília, ontem aconteceu isso, não foi, meu irmão? Eu estava na convenção, chegou um pastor e falou assim: eu quero falar com a sua esposa. E aí eu falei: fique à vontade. E falou assim: para edificar a sua fé, eu estava no GDF muitos anos, e o pastor Marcelo foi usado para Deus, dizendo: olha, quantos dias eu vou te tirar do GDF, Deus usando a minha boca, quantos dias eu vou te tirar? Ele jamais pensou em sair, e eu estou te levando para o governo federal, quantos dias? Ele falou assim, falou para ela, na minha frente, não quis falar comigo, falou: olha, para edificar a sua fé. Ontem isso, lá tinha uma multidão de pessoas, irmãos, ele falou assim: e pastora Giovana, e Deus me levou, olha a minha, o que ele mostrou para a gente?
Olha a minha vista hoje, honrada no 10º andar, lá no governo federal. Deus me levou para onde eu nunca imaginei. Mas, irmãos, para a gente viver o sobrenatural de Deus, nós precisamos ficar no lugar onde Deus nos chamou. Esses homens simplesmente saíram. E a nossa fé, ela não pode ser uma fé oscilante. A nossa fé, ela precisa ser, diga comigo, perseverante, consistente e constante. Perseverante, diga comigo, perseverante, consistente e constante. Amados, a Bíblia fala lá em Tiago, que o homem, Tiago no 8, que o homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Existe o problema do crente de ser inconstante. Ora ele está com uma fé, ora ele não está, ora ele está naquele nível e nós às vezes oscilamos. Aqueles homens tinham visto milagres, pessoas ressuscitando, mas agora eles deram uma inconstância ali. Eu não sei se eu vou voltar para o plano B, mas Deus está dizendo: fica no lugar que eu te coloquei, que eu te chamei, que no tempo certo da promessa irá se cumprir. Aleluia. É porque nós não sabemos esperar, irmãos. A Bíblia fala de uma maratona, não é isso? A maratona, ela tem ali cerca de 42 quilômetros. Todos aqui podem começar uma maratona. Eu posso, mas eu não vou conseguir, porque os irmãos me chamaram aqui para correr 2 quilômetros e eu cheguei com 2 palmos de língua na chegada, carregado pelo irmão Max. Mas a maratona, ela tem 42 mil quilômetros. Calma, pastor. 42 quilômetros. Aí que eu não ia conseguir. Tem de avião, né, pastor Alex? Mas nós podemos começar. Mas, irmãos, começar um projeto. Começou o 2º semestre, a gente começa a criar. Senhor, eu quero orar pelo 2º semestre. Eu vou completar a leitura da Bíblia, eu vou fazer jejum, orar, eu tenho um propósito de tal coisa, melhorar nisso. Nós começamos a maratona. Todavia, nós podemos começar, mas nem todos podem terminar uma maratona, porque maratona, ela tem um processo, alimentação. Maratona requer todos os dias pela manhã, você acorda, corre 10 quilômetros, depois no outro dia você corre 10 e pouquinho, e no outro dia você corre 12 mais alguma coisa. Mas as pessoas começam, no outro dia, amanhã eu vou, aí no outro dia amanhece chovendo, amanhã eu vou, aí vem o frio de Brasília, que nós os paraenses, né, irmãos, não estamos acostumados, lá do telégrafo, lá, né, meu amado, que é quente lá, e nós acabamos de não encerrar a maratona, porque simplesmente nós somos crentes, que não perseveramos. Irmão, Deus tem falado nesses dias para a igreja: persevere na sua fé, persevere naquilo que Deus te chamou, fique na posição onde Deus te chamou. Lembra quando Davi foi escolhido? Ele não estava naquele almoço, aquele banquete, mas Deus estava vendo Davi lá atrás daquelas ovelhas malhadas. Ele estava vendo, e quando chamaram Jessé, não tem mais um. Jessé falou: olha, tem, então chame, porque nós não vamos almoçar sem ter a presença desse teu filho. E quando ele veio, o coração ali, Deus fala com Jessé, fala: esse é o escolhido. E amados, você não precisa estar numa posição, você não precisa conhecer ninguém, político, empresário, você não precisa. Deus vai te encontrar, aleluia. Deus, fique na posição em adoração, e Ele vai no caminho, aleluia, encontrar você. Tenha fé, querido. Deus, Ele é o justo, o juiz. Ele vai te encontrar. Pastor, mas eu estou frustrado. Tinha colocado aqui: se você tem um chamado, espere se cumprir, aleluia. Amados, Deus tem muita coisa para fazer por nós e através de nós. Deus Ele quer te usar também em orações, em multidão, e às vezes só com uma pessoa, às vezes só com 2 pessoas. Deus quer te levantar, Ele quer fazer ainda muitas coisas através de nós, mas nós precisamos ficar na posição, ter paciência, esperar o processo. Esperar o processo, irmãos, não é fácil, mas esperar também é de Deus. Esperar e ter paciência também é de Deus, igreja. Nós vivemos a geração do micro-ondas, é uma benção colocar lá, é miojo que chama ainda hoje, coloca o miojo lá, e depois já tem um jantarzinho com ovo cozido. Olha eu revelando aqui meu segredo.
Porque nós vivemos a geração de tudo acelerado. Aí o pastor manda um áudio lá e você coloca no volume 2, pensa que eu não sei? Para ouvir mais rápido. Porque nós estamos nessa geração acelerada. E amados, essa geração, além daquilo que a minha esposa contou, essa geração que feminista, seja uma mulher feminina, mas não seja uma mulher feminista. Eu vou contar um pecado da pastora Giovana. Quando foi sexta-feira, eu cheguei em casa para jantar com a minha esposa. Onde está o Carlos e a sua esposa? Nem veio hoje, né? Posso contar, Mirinha? Porque você estava nesse motim. Vou jantar com a minha esposa. Posso contar, amor? Já começou, né? E aí, irmãos, olhei no nosso quarto, olhei na sala, olhei para um lado, olhei para o outro. Foi arrebatada, Jesus. Estava lá, peguei os meninos, dei o jantar. Aí eu fui olhar no Instagram. Falei, talvez o Instagram me conte onde está essa mulher. Ela estava dentro de uma caixa da Barbie, no shopping, junto com essas irmãs daqui, que convidaram ela para ir assistir o filme da Barbie. Vocês acreditam nisso, irmão? Mas ela, brincadeiras à parte, eu falei, vai. Ela estava muito crítica em relação a esse filme, e ela falou, quero ver se essa narrativa confirma, e ela confirmou a narrativa. E aí, elas foram de rosa, parece criança, as irmãs aqui da igreja. Elas foram de rosa, entraram na caixa da Barbie, tiraram foto lá. O Instagram me contou tudo isso, irmãos. Mas tá bom, volta, deixa eu voltar aqui. Deus chamou Abraão, mas ele não, se Abraão não permanecesse ali, irmão, Deus tinha um grande chamado na vida de Abraão. Se Abraão não permanecesse na posição da bênção, os irmãos ficaram empolgados ali, né? O Senhor não levaria Abraão para o próximo nível. O verso 16 diz assim, mas os olhos dele estavam como que fechados para que não conhecesse. Estava conversando ali com o pastor Claudeci, e era isso que ele falou, olha, esse é um ponto muito importante. O verso 16, amados, anote isso aí que Deus colocou no meu coração. Mas os olhos deles estavam como que fechados. Por causa de quê, pastor? Por conta da frustração. Anote isso no seu coração. Muitas das vezes a frustração, ele cega aquilo que Deus tem para nós, para fazer por nós e através dos nossos corações. Eles estavam frustrados, então ali, eles estavam cegos. Jesus estava ali ao lado deles, caminhando com eles, falando aquilo da palavra de Deus, dando uma aula como Jesus sempre fez. Mas como eles estavam frustrados, eles estavam cegos. Às vezes, homem frustrado no casamento, ele vai procurar felicidade ou relação fora. Mulher frustrada vai ali porque justamente estão cegos. Eu estou frustrado. Irmãos, sabe por que nós nos frustramos? Porque nós depositamos, anote isso aí, olha que Deus me deu. Sabe por que nós nos frustramos com pessoas? Porque nós depositamos expectativa nas pessoas do que elas não podem nos dar. E eu vou jogar aqui para mim. Às vezes deposita a expectativa no pastor Marcelo, que eu não vou conseguir atender todo mundo, eu não vou conseguir, irmãos, orar por todo mundo, e nós colocamos nós depositamos essa expectativa no nosso cônjuge, no nosso pai, onde só Deus pode suprir algumas expectativas. E irmão, a frustração, ela é proporcional à expectativa que nós criamos das pessoas. Quem entendeu isso, diga amém. A nossa frustração, ela é proporcional, ela é do mesmo tamanho do que, pastor? Da expectativa que nós geramos em relação às pessoas. Nós esperamos das pessoas o melhor, a excelência, coisa que só Deus, a perfeição, coisa que só Deus pode dar, amados irmãos. Eles estavam frustrados, então a frustração, ela causa uma cegueira espiritual. Quando estamos frustrados, irmãos, nós estamos ali, pastor, estavam frustrados com Jesus, irmãos, porque existem pessoas que se frustram, pastor, Deus está em silêncio comigo, e quantas vezes eu ouço isso, pastor, eu oro, fiz jejum, fiz campanha, eu tenho 1 ano orando pelo meu marido, ei, calma, eu tenho pessoas aqui orando 10, 20,
Mas eu te digo uma coisa: Jesus nunca abandonou no caminho um homem que ora, uma mulher que tem um chamado do Senhor. Querido, pode demorar 10, pode demorar 20, o Senhor te encontra no caminho de Emaús, Ele vai te trazer de volta para Jerusalém. Aleluia. Persevere, seja um crente constante, como foi falado aqui, meus amados irmãos. O que Ele quer fazer por nós e através de nós? Um dos maiores inimigos do cristão é a frustração. Um dos maiores inimigos nossos é a frustração. Se você está frustrado, você que me assiste, ou você que está aqui presente através da nossa plataforma no YouTube, se você pediu algo para Deus 1 ano, 2 anos e se frustrou, está afastado dos caminhos do Senhor. Deus, não é você que aceita ou vai a Jesus, é Jesus que está indo nessa noite ao teu encontro, no caminho. Às vezes a pessoa fala que eu fui e aceitei, não é, está errado, irmão. É Jesus que está vindo hoje através dessa palavra ao teu encontro e muda a situação. Se você está frustrado porque Deus, Ele esperou o momento certo, porque Deus não tarda. Deus tarda, mas não falha. Foi o demônio que criou essa frase. Porque Deus chegou, Ele chega no momento certo. Aleluia. Ele fala assim: olha, fica lá em Jerusalém que vocês vão ser uma bênção. Imediatamente, não, vocês vão ser revestidos, vão ser preparados. Eu vou fazer um processo em vocês, e de lá vocês vão sair curando, abençoando, vocês vão ressuscitar mortos, vocês estarão preparados após o processo. É após o processo. Eu não sou, pastor, frustrado com Deus. Eu estou frustrado com o pastor que pegou meu dízimo e o pastor comprou ali coisas pessoais e o pastor me enganou, falou ali. Eu estou frustrado com a pastora. Eu estou frustrado aqui com o profeta que falou que eu ia engravidar essa semana e Deus ia me dar um marido. Eu estava com o Marcos ali orando. Aí o Marcos falou assim: pastor, foi nesse monte aqui que o profeta falou para mim, para eu ficar solteiro, que eu não iria casar. Foi, Marco? Eu falei: está repreendido. Está aí a irmã Naftali, que teve misericórdia e casou com o irmão Marcos. Deus faz milagre, meus irmãos. Ô glória, está dizendo. Então, você pode estar frustrado. Irmãos, algo interessante é que quando nós não estamos ligados com a palavra de Deus, nós nos tornamos uma presa muito fácil do inimigo. Porque se existe o enganador, se existe o pastor fake, se existe o falso profeta que a Bíblia fala, é porque muitas das vezes o crente, ele vai atrás dessas coisas, irmãos. É porque a Bíblia fala: olha, nos últimos tempos vocês lidarão com falsos profetas, assim, essa. A Bíblia nos adverte. Então, eu vou jogar essa culpa para você que vai atrás do profeta. Olha, fala, eu vou atrás da profeta fulano de tal, porque nós não temos o conhecimento da Bíblia. Então, amados, vocês não sabem o que eu recebo aqui. Eu não estou falando com pessoas aqui porque eu recebo muitas pessoas dizendo: pastor, eu estava lá com a pastora fulana de tal, até o dia que eu descobri que ela tinha uma relação com uma outra mulher. Eu já peguei isso aqui várias vezes. Por isso que a pessoa chega aqui: a minha pastora. Eu falei: cadê o marido dela? E por que não é o marido que está pastoreando? Eu falo aqui na internet, irmãos, isso. Pode, se quiser, aí as pastoras que estão com a igreja grande, pode me processar, eu vou mostrar a Bíblia aqui. Não tem problema nenhum, não. Amados, nós às vezes temos no nosso meio uma ignorância muito grande. O crente ali às vezes frustrado, Satanás cega, e nós vamos atrás desses recursos sobrenaturais. Deus está dizendo: fica na posição que eu te coloquei. Satanás não vai cegar teu olho. No tempo certo, Deus vai resolver essa demanda para você, irmão. Nós só criamos esses monstros, esses aproveitadores. Eu recebo de tudo ali. Por que você está vindo? Porque a maioria é recorde. Meu pastor adulterou. Pastor ficou com a irmã de 12 anos. Pastor está preso. Está aqui recentemente. O meu pastor está preso. Falei: por quê? Porque ele
porque eu não posso usar uma expressão aqui, porque tem adolescente aqui, uma menina de 12 anos. O pastor mudou de cidade, falou, mas esse pastor é uma benção. Por que, gente? O pastor é uma benção, tinha acabado de assumir. Não, pastor, o senhor nem sabe, ele deu em cima de uma menina de 14 anos. Mas olha, irmão, deixa eu falar uma coisa para vocês. Quem vai tratar com esses homens, esses falsos profetas, esses falsos pastores, é o Senhor, porque o juízo do Senhor vai chegar, eu creio, irmãos. E muitas ovelhas que estão enganadas lá, parte dessas pessoas, a culpa é dessas pessoas. Porque da primeira vez, irmãos, que o pastor Marcelo, aqui, eu posso errar, eu posso falhar com vocês, não pegar na mão de vocês, eu sou um pecador também. Mas amados, pastor Marcelo, Deus me livre, já creio que me livrou, eu amo a minha esposa, nós namoramos desde muito cedo, não vou contar intimidade aqui não, mas desde cedo nós namoramos. Pastor Marcelo, aconteceu tal coisa, adulterou, pode ir embora, esvazia a igreja, fulano de tal quer uma bênção profeta, pode sair daí, sai daí, pode sair. E nós aturamos isso. Muitas das vezes a igreja brasileira vai aturando, vai dando corda, mas é uma bênção, é usada. Irmãos, quem disse que ser usado é um pré-requisito para entrar no céu? Ah, está na Bíblia, em meu nome o que, pastor Claudeci? Expulsarão demônios, falarão novas línguas, e tem profecia. Esses falsos, a Bíblia está falando dos falsos profetas, pois é. Em meu nome farão grandes prodígios e maravilhas. Tome cuidado. A revelação que quem Deus é determina, amados, eu tinha falado isso aqui, mas agora que apareceu aqui, como nós nos enxergamos, e o verso 32 diz assim: e disseram um para o outro, porventura não ardia em nós, por acaso não aquecia, algumas versões, por acaso o nosso coração, quando Jesus falava ali no caminho, não ardia, quando pelo caminho Ele nos falava, e abria as Escrituras, e falaram sobre a Escritura, irmãos, Jesus, a religião verdadeira, o cristianismo verdadeiro, vai sempre pregar a palavra, aleluia. Jesus, para se identificar, Ele não vem com uma profecia, Ele não vem com uma falsa, algo falso, Ele começa a explanar, olha, desde Moisés, assim, porque as Escrituras falam do Messias, e começou ali, porque é a palavra que nos convence, é a palavra de Jesus, e aí Ele começa ali. Anote uma coisa, apesar da frustração, Jesus continua a incendiar os nossos corações. Muitas vezes, apesar da frustração, quando eu prego, irmão, para as pessoas frustradas que estão à face da igreja, eu falo, rapaz, eu quase aceito Jesus, sabe por quê? Porque quando a palavra do Senhor Jesus, ela entra no coração, quando nós estamos falando de Jesus para as pessoas, aquele coração começa a arder, aleluia. Jesus sabe quando precisa reavivar os nossos corações, igreja. Ele sabe quando há necessidade de reavivar. Muitas das vezes nós estamos ali em oração, pedindo algo, e Deus está ali trabalhando no processo, e Ele dá gotas de esperança no nosso coração. Ele começa a trabalhar, usar pessoas. Deus, Ele começa a usar, olha, o tempo está chegando, Ele usa pessoas, usa situações, usa sonhos. Antes, eles esperavam que Ele realizasse grandes milagres, mas agora, com a frustração, eles começaram a duvidar de Jesus, da ressurreição. A frustração, ela causa isso, irmãos. A frustração, ela começa a colocar dúvida. Será, amados, às vezes Deus, Ele vem nos abençoando, Deus vem trazendo saúde, Deus vem numa constância, porque diferente de nós, Deus, Ele é constante, aleluia, Ele tem consistência, e Ele vem ali abençoando. O teu filho nasceu bem, a tua filha, você tem saúde, e aí às vezes Deus, Ele permite, e aí você, a minha vida não é maravilhosa, eu agora estou frustrado, agora, eu imagino Jesus, no caminho, falando, olha, Nécio, Jesus, Ele chama a nossa atenção, dá-nos entendimento. Será que vocês não lembram? Amados, o nosso problema
às vezes é problema de memória. Nós esquecemos das promessas. É por isso que Jeremias, quando ele esqueceu da promessa, lá no capítulo 3 de Lamentações, ele fala: chega! Jeremias estava lamentando do capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3. Quando chega no capítulo 3, a partir de hoje eu vou parar de choramingar como profeta de Deus, e eu vou trazer à minha memória só aquilo que me dá esperança. E ele fala: as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Irmão, se você acordar amanhã e dizer: olha, eu tenho uma dívida, mas o meu pai, ele é meu pai, eu vou trabalhar, eu vou estudar, eu vou pagar essa dívida, porque as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque a sua misericórdia não tem fim, aleluia, elas se renovam a cada manhã. O verso 17 aí diz: que palavras são essas? Que caminhando vocês trocam? Irmão, Jesus, ele vem ao nosso encontro, e ele vem com indagações, perguntas. Todas as vezes Jesus, ele vem ao nosso encontro, usa pessoas ou a voz. A minha esposa hoje perguntou: como é que Deus te revela as coisas? Todas as vezes as pessoas vêm e alguém fala que você foi usado. Como é? E era de uma outra coisa que eu estava falando já para ela. Falou: olha, Deus me revelou isso assim. Eu falo assim: não é uma voz, é uma coisa que o Espírito Santo imprime em nós. É como se eu já soubesse aquilo. Para quem Deus deu o dom de revelação, não é que Deus sopra. A gente fala assim: olha, Deus falou comigo, para as pessoas entenderem. Mas às vezes, quando eu encontro uma pessoa, Deus fala assim, Deus já usou assim: olha, eu já vi aquela pessoa como se alguém já tivesse me falado que ela tem problema no coração. Aí eu falo assim, ó, eu pego na mão: olha, Deus vai te curar desse problema no coração. A pessoa começa a chorar. É assim que Deus trabalha, como se aquilo já tivesse impresso na nossa alma. É assim que Deus revela, pelo menos a mim. Então, às vezes já está impresso na nossa alma, nessa caminhada ali, de ida de Jerusalém para Emaús, já está ali, que nós sabemos que no caminho, o Senhor se importa, Ele faz pergunta: o que é que vocês estão conversando? Que conversa é essa? Muitas das vezes Jesus, ele precisa nos sacudir, ó. Que tristeza é essa? Que depressão é essa? Que ansiedade é essa? Por que você está assim? Eu estou contigo no caminho. Ele vem conosco no caminho, nos sacudir, nos chamar para a realidade, para trazer a memória. E Jesus vai ali no caminho e ele faz: que conversa é essa? Jesus ali queria ouvir deles, irmãos, as suas demandas. E eu sempre falo no gabinete: fala, você já experimentou, pastor, isso. E eu falo assim: você já experimentou falar com Jesus, irmãos? Para de ser tagarela. Fala com Jesus e deixa Ele ali falar o teu coração. Deixa o silêncio ali, é de Deus também. Ele vai falar aquilo que você precisa ouvir. É interessante, amados, que Jesus queria ouvir ali, Ele quer ouvir também as nossas demandas. Pastor, como é que eu faço? Irmãos, a oração. A oração é um remédio, é um segredo, é a chave que nós precisamos falar. Irmão, não precisa de formalismo. Meu Deus, Pai Todo-Poderoso, guarda de Israel. É assim que você conversa com seu pai? Quando você fala, eu ligo para o meu pai. Já pensou? Pai do pastor Marcelo Pantoja, Todo-Poderoso e Ilustríssimo. Aí ele falou: tá, menino, para de estar com parafuso a menos, fala logo o que você quer. Nós precisamos deixar o formalismo do nosso, o formalismo que nós inventamos, o cristianismo, as igrejas, esse formalismo nosso, irmãos, e entender que nós somos filhos. E Senhor, eu estou dirigindo aqui, eu preciso que o Senhor me ajude nessa caminhada. Eu preciso tanto, Senhor. No final da tarde tem aquela reunião, me dá sabedoria. Irmãos, a sabedoria só vem se você pedir a Deus, e é bíblico. Peça sabedoria ao Senhor. Não sei nem por que eu estou falando isso, mas existem pessoas aqui que precisam de sabedoria para tomar algumas decisões, e eu profetizo em nome de Jesus.
Aquele que te encontrou no caminho, Ele vai te dar sabedoria para te dar, aleluia. Ore. A Bíblia diz lá no verso 33, coloca aí, e na mesma hora, diga comigo, e na mesma hora, coloca aí, Jota. E na mesma hora, levantando-se, irmãos, quem levanta está prostrado. Quando nós nos afastamos do Senhor, nós ficamos prostrados, e na mesma hora, se levantando, Ele sai do lugar morno, aleluia, Ele sai daquele lugar que não era o lugar da promessa. Quando Jesus vem ao nosso encontro, muda a nossa trajetória. Nós saímos da rota de Jerusalém para Emaús e voltamos de Emaús, de volta para o lugar da promessa, de volta para Jerusalém, para Deus continuar o projeto que Ele tinha começado. Fica em Jerusalém, que eu vou revestir, eu vou transformar vocês, a vida de vocês, para que do alto vocês tenham poder, para aquilo que eu vou preparar, a promessa completa, plena na vida de vocês. Isso é maravilhoso, irmãos, é uma revelação da palavra do Senhor, é plena. É tempo de voltar ao propósito, aleluia. Não procrastine. Às vezes nós procrastinamos. O que é isso, pastor? Eu vou deixar para amanhã. A minha oração que eu ia fazer, o propósito que eu ia fazer, voltar para Jesus, eu vou deixar quando eu estiver preparado, santo. Não, irmãos, não existe santo aqui no altar nem aí, amados. Nós estamos em processo de santificação. Então, Jesus te chama hoje, levanta hoje. Ele veio ao nosso encontro aqui, irmã Gleice, pode subir. Jesus veio ao nosso encontro hoje. Às vezes sabemos que estamos fora do propósito e Jesus já nos encontrou no caminho, mas não tomamos a decisão de voltar para Jerusalém. Jesus quer que você tome essa direção de Emaús, do lugar da mornidão. Irmãos, chega de águas rasas. Já vai acabar aqui, eu acho, esse microfone. Chega de águas rasas. Está no momento de você caminhar para essas águas, para o joelho, para o atelho, e vai chegar um momento que essas águas vão cobrir, essas águas que Deus quer que você mergulhe. Vai chegar um dia de águas profundas na sua vida, querido, e nada mais, irmãos. Se você já foi na praia, você vai andando para a praia, vai subindo, tal qual a Bíblia fala, chega um momento que o teu pé já não dá mais, e quem te leva já é aquela água, você fica por conta ali da água. Sabe o que Deus está dizendo? Vai chegar um momento, irmão, na sua vida, essa frustração irá passar, Jesus te encontra e você vai mergulhar, e quem vai te sustentar já é o Espírito Santo de Deus. Ele vai, querido, tirar essa frustração, e cada caminhada que você der em direção querida, ao reino, você vai percebendo que já não é a tua força. Você percebe que quando você entra na piscina, você vai perdendo a força, já não é mais a força das tuas pernas. Você vai entrando, você vai ficando leve. Sabe o que Deus está dizendo? Esse peso que você tem carregado, quando você mergulhar, querido, toda a frustração, Deus, fica de pé, igreja, toda a frustração que você tem carregado aí, quando você mergulhar em águas profundas, você vai ficar leve, porque é isso que Jesus fez. Ele tirou a frustração daqueles 2 discípulos, e Ele colocou sorriso, Ele colocou esperança na boca daqueles homens. Agora aqueles homens estão falando, Ele ressuscitou, olha, vamos nos encontrar os 12 aqui, porque Ele ressuscitou, nós vimos Ele, porque Ele veio ao nosso encontro. Pensamos que vamos ao encontro de Jesus, mas é Ele que vem ao nosso caminho. Jesus Cristo, irmãos, Ele está vivo. Aqueles homens pensavam que eles estavam agora com Jesus morto, mas Deus não está morto, Jesus não está morto. Você o conhece como seu Salvador. Você tem colocado, irmãos, a sua confiança não é num Deus que está morto, mas é Jesus que está vivo. É nele que nós temos depositado a nossa fé, a nossa confiança está depositada no Senhor. Aleluia. Será que o teu coração está ainda com essa chama?
Quando Jesus fala, será que arde ainda esse coração aí? Ou esse coração está em Emaús, morno? Porque se tiver, a Bíblia fala, nem é frio, nem morno, nem quente. Estou a ponto de vomitar-te. Não permita que as circunstâncias ou a decepção façam com que você se preocupe. E se preocupe se Deus está morto. Não faça isso, irmãos. Não permita que essa circunstância aí coloque dúvida, traga cegueira ao seu coração. Deus está tirando agora vendas de olhos aqui. E você vai dizer, eu sigo um Jesus vivo, Ele ressuscitou. A Bíblia diz no verso 34 que eles falavam, verdadeiramente Jesus ressuscitou. Sabe, irmãos, o que Deus fala aqui? É que você vai contar testemunhos tão grandes e assim, olha, verdadeiramente Jesus veio ao meu encontro, Ele está vivo. Volte, irmãos, à Bíblia, mude seu caminho, assim como os discípulos no caminho de Emaús. Vá dizer a alguém, vá proclamar a alguém, vá lhe contar para alguém, Jesus está vivo, Jesus está vivo. Ele está vivo, aleluia. Feche os seus olhos, alabaxeira, alabaçuriana. Ele está vivo, sabe por quê, irmãos? Porque Ele continua nos tirando da frustração, Ele continua nos encontrando, nos protegendo. Ah, pastor, mas eu errei, eu cometi um pecado. Ei, irmãos, esses discípulos, eles ouviram que tinha promessa, que Jesus ia ressuscitar, e mesmo assim, eles cometeram para mim um pecado muito grave. Eles saíram da rota daquele que impressionou, daquele mestre gentil, cheio de poder que a Bíblia diz, e eles voltaram para o plano B. Eu vou voltar para Emaús. Você pode estar dizendo, pastor, mas eu também pequei. Mas Jesus não abre mão, irmão, de você. Deus está dizendo para alguém, Jesus está dizendo, eu não abro mão daqueles que eu tenho propósito aqui nessa terra. Deus está dizendo para alguém, eu não abro mão deste casamento. Deus está dizendo para alguém aqui, eu não abro mão da tua saúde, mulher. Eu não abro mão deste filho. Eu não abro mão desta filha. Jesus está indo em encontro a filhos aqui. Jesus está indo em encontro a maridos. Jesus está indo em encontro a esposos. Jesus está indo em encontro a pessoas que estão com familiares doentes, porque Ele não abandona os seus filhos. Diga isso, te amo, Deus. Esse louvor que nós vamos cantar aqui, nós não, a irmã, senão vocês vão embora. Diz que essa graça do Senhor nunca falha. Todos os dias Jesus nos encontra e nós estamos na mão dele. Feche os seus olhos, vamos louvar se você conhece. Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Diga isso para Jesus. Desde quando me levanto